Quarto e último bloco sobre fraude contra credores, encerrando aí a aula de número 11. Então, no último bloco a gente falou do artigo 162 e eu aproveito para retomar ele aqui para uma breve explicação complementar. Então, no artigo 162 eu vi uma situação um pouquinho diferente. Eu, credor quirografário, recebi uma dívida antes dela estar vencida. Pode dar rolo. Por quê? Se eu estou recebendo uma dívida antes dela estar vencida, e vai que tem um concurso de credores, vai que tem outros credores que tinham direito de receber o crédito deles antes que eu recebesse o meu. Para que eu não tenha perigo em relação a isso, outra opção que eu tenho é agir de forma semelhante ao artigo anterior, ao artigo 161, e que eu entre, inclusive, com opção de consignação. Se eu receber a dívida antes de vencer, opa, peraí, vou receber para segurar aquele crédito, mas não vou gastar. Vou depositar em juízo, vou mandar chamar todos os interessados da relação, tanto quem me pagou, quanto os outros credores dele, quem eu sei que é credor. Como é que eu vou saber quais são os credores dele? Tira uma certidão no fórum, tira uma certidão negativa, para saber o que está tendo de tramitação contra ele e ver quais ações são ações de cobrança, são ações de execução. Dá uma olhadinha no fórum, dá uma olhadinha no cartório, dá uma olhadinha em protesto. Tem gente que é fácil você saber se ele está realmente devendo. E aqui a gente não pode pensar só como pessoa física, não, a gente tem que pensar como pessoa jurídica. O banco pode se valer muito disso daqui, ou qualquer outro tipo de credor. Então está aí o caminho. E a inteligência do artigo 162, só complementando a informação do finalzinho do bloco anterior, a inteligência aqui é evitar o favorecimento de um credor sobre os demais. Se eu sou um credor quirografário, que não tem garantia nenhuma que vou receber meu crédito, além do patrimônio em geral do devedor, e de uma dívida minha que ainda nem venceu, o que esse cara está me pagando? Qual que é o objetivo daquilo? Tem algo aí que não cheira bem. Então, no direito hoje, e há muito tempo, não basta a gente ser honesto, a gente tem que parecer ser honesto e mais. Muitas das vezes a gente tem que provar que está sendo honesto. Artigo novo na tela, vamos ao 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Novamente, aqui no artigo 163, a gente vai estar falando do Instituto da Fraude contra Credores, aliado ao Instituto do Concurso de Credores. Vários credores. Joãozinho, de novo, Joãozinho, hoje eu tirei o dia para judiar do Joãozinho. Não sei se aquele Joãozinho da piada, aquele menininho que aprontava todas nas piadas, tem, aliás, piadas ótimas do Joãozinho, né? Cresceu e agora virou um devedor notório, caloteiro, manjado, manjadíssimo. E aqui estou falando da situação, então, do Joãozinho, que está devendo Deus e o mundo, e que, para o banco, ele hipotecou a casa. Ele deu a casa em garantia de uma dívida. E aí ele vai lá, comigo, Cícero, e ele me presta aquela mesma garantia, ele me vende aquela casa. Peraí, que história que é essa? Como é que ele vai me dar a casa em garantia se ele já deu para o banco? Se ele já fez uma hipoteca em cima daquela casa, como é que ele quer me oferecer essa garantia que já está empregada para um outro credor que ele tem? Então, é um ato fraudulento essa segunda garantia, e o banco, aqui no caso, é que pode vir como credor fraudado e desfazer não a dívida que o Joãozinho tem comigo, não as obrigações que o Joãozinho tem comigo ou eu com ele, mas desfazer essa nova garantia em cima de algo que já estava comprometido. Da mesma forma, uma penhora, ou melhor, um penhor. Se o camarada tem uma dívida e ele ofereceu o carro para pagar essa dívida,
ele não pode passar esse carro para frente. Entendam, quando a gente compra um carro financiado, é a chamada alienação fiduciária. Até brinco, falando que quem é dono do carro é o banco, tanto é que se você não paga, o banco vai lá e manda busca e apreensão. Mas não, o dono do carro é você. Tanto é que é você que tem a obrigação de pagar IPVA. As multas que o carro tiver, sendo você ou não o condutor, os danos que esse carro causar, eu não vou cobrar nada disso do banco. O banco não é dono de um carro financiado. O dono é você, consumidor, o dono é você que contratou o empréstimo do banco e que deu o próprio carro em garantia da dívida. Se eu não pagar, ó, pode vir, pode me tomar o carro. Estão entendendo? Então, nesse sentido, se o carro já está em alienação fiduciária para o banco, se o carro já é a garantia de que aquele devedor vai pagar sua dívida com o banco, ele não pode chegar para mim e oferecer o carro em penhor. O carro já está comprometido com a alienação fiduciária. Como é que eu faço um penhor em cima de algo que já está comprometido? Então, novamente aqui, o banco vai poder entrar com a ação pauliana, não para derrubar as dívidas do devedor com outros credores, mas no caso específico do artigo 163, para que derrube essa segunda garantia que é inválida, essa segunda garantia que é ineficaz. Então, quando a gente está falando aqui de fraude contra credores, a gente, mais do que invalidar, muitos doutrinadores eles falam de ineficácia. Olha, amiguinho, o que você está fazendo aí é ineficaz. Você está passando uma garantia de algo que já está comprometido. Muito mais do que falar em anulável aqui, os melhores doutrinadores vão dizer que esse negócio é ineficaz. Ele simplesmente não vai produzir seus efeitos no mundo jurídico. Claro, o prejudicado é que vai ter que entrar com ação pauliana, tem prazo para fazer isso, e tudo mais que a gente já estava falando sobre nulo, anulável, fraude contra credor, ação pauliana, credor quirografário, citar todos os devedores, citar os interessados, tudo isso está valendo. Mas aqui, em relação ao artigo 163, é muito específico em relação à fraude sobre a garantia. Se um objeto já foi dado em garantia, eu não posso ficar constituindo. Lógico, se é uma dívida pequena e comporta ali várias hipotecas, não é o problema. Esse não é o problema. O problema é quando o patrimônio já está comprometido e ele se torna insuficiente para honrar a obrigação, para honrar a garantia, se eu ficar fazendo novos ônus, novos gravames, novas hipotecas, novos penhores sobre um objeto que, como eu falei, já está comprometido. Então, explicaçãozinha aí, analogia ao artigo anterior, aos artigos anteriores. Novamente aqui, eu tenho por objetivo evitar, privilegiar um credor em detrimento dos outros. Voltando aí à leitura do caput, presume-se fraudatórios dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Então, aqui você não imagina que ele está doando o patrimônio, não. Ele está oferecendo uma nova garantia. E pior, se ele doar um imóvel que estava hipotecado, volto a dizer, mais do que anulável, esse negócio é ineficaz. Ah, mas no papel, o papel aceita tudo. Na hora de passar a escritura, e a gente viu no artigo 108, que é a transmissão da propriedade do bem imóvel que ultrapasse aí 30 salários mínimos, nós vimos. Ela depende de um ato formal, ela depende de escritura pública. O contrato não transfere a propriedade de nada. O que transfere a propriedade do bem móvel é a tradição, é a entrega da coisa. O que transfere a propriedade de um imóvel é a escritura. Então, na hora de passar a escritura, eu não vou conseguir passar a escritura de um bem que já está hipotecado. Quando a gente faz a hipoteca, esse ônus, esse gravame, ele vai inclusive ser averbado no registro do imóvel.
eu vou ter, inclusive, essa menção. Quando eu for consultar a certidão do imóvel, quando eu for pedir aí uma segunda via que seja, ou consultar o status que aquele bem possui no cartório de imóveis, vai aparecer, olha, o bem está hipotecado. Eu não vou conseguir fazer a doação daquele bem, eu não vou fazer a compra e venda. Isso tudo pelo trâmite legal via cartório. Agora, repito, papel aceita qualquer coisa. Então é muito perigoso isso. O camarada, ele já deu a casa em garantia ao banco, pegou uma grana com o banco e deu em garantia a casa, fez uma hipoteca. E agora ele pega esse bem, essa casa, que é a garantia do banco, ele não vai conseguir passar a escritura, mas papel tudo aceita. Ele faz aí um compromisso de compra e venda, ele faz um compromisso de doação e está tentando passar. A propriedade ele não vai conseguir, mas ele passa a posse do imóvel para outra pessoa. Esse ato é simplesmente ineficaz. Não vai produzir seus efeitos no mundo jurídico por conta dos impedimentos todos que a gente já falou aqui. Se ele não poderia fazer sequer uma nova garantia de um bem que já está comprometido, quanto mais passar esse bem para frente. Não pode. Ele não pode esvaziar essa garantia. O artigo 163 fala muito bem disso no comecinho. Presume-se que também é um auto fraudulento de direito de outros credores. Bem claro aí o começo do caput, com a minha explicação. Espero que esse artigo também seja mais fácil para os senhores e senhoras e senhoritas. Então, está aqui. Esvaziar a garantia real. O artigo 163, ele visa evitar esvaziar essa garantia real. Ele quer manter a garantia, o penhor ou a hipoteca. Evitar a fraude no concurso de credores. Tem vários credores. Aquele bem que já foi dado em garantia, acabou, já está comprometido. Novas garantias em cima daquele bem são atos fraudulentos passíveis aí de anulabilidade, também por força da ação pauliana. E vamos ao artigo 164, artigo interessante, artigo bacana, a gente está aí encerrando a matéria fraude contra credores. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial ou à subsistência do devedor e de sua família. Coloca algumas situações aí que são fáceis, são práticas de serem identificadas. Judiando de novo do Joãozinho. Joãozinho é meu devedor e Joãozinho é fazendeiro. Joãozinho está devendo grana para mim e ele tem uma fazenda. Não é um latifúndio, mas ele tem uma fazenda, ele tem uma fazendinha e ali ele tem gado de corte. Joãozinho e sua família vivem de gado de corte. Então ele está criando lá os seus boizinhos, os boizinhos pastando, e Joãozinho, para manter a fazenda dele e para manter o sustento da família, Joãozinho vai continuar vendendo os boizinhos que ele tem. Vai dar para eu falar no artigo 159 e anular a venda desses boizinhos, porque eu quero que os boizinhos voltem ao patrimônio do Joãozinho para ele ter bens para me pagar? Não rola. Isso não é considerado fraude contra credor. Isso é considerado ato de boa-fé. Joãozinho simplesmente está dando sequência no negócio dele, no negócio da família, no sustento da sua fazendinha, no sustento de sua esposa, de seus filhos. São considerados atos de boa-fé. Eu não tenho como impedir que Joãozinho continue vendendo os boizinhos dele. Mas é lógico que aqui o que a gente pode fazer é tentar segurar o que Joãozinho vai conseguir com a venda desses boizinhos. Se for pouco o que ele está conseguindo vender, claro, nenhum juiz vai privar que o Joãozinho tenha o seu sustento e o sustento de sua família. Contudo, se ele vender uma quantidade de cabeça de gado que não configure subsistência, que não configure sustento, aí sim
a gente já pode começar a tentar, inclusive, penhorar o valor da venda. Não impede a venda, mas impede o valor da penhora. Ou eu vou em cima da alção pauliana no excesso, se isso ainda for possível, se os bois não estiverem mortos, e por aí vai. Presunção de boa-fé. É a manutenção do negócio, é o sustento, é a sobrevivência. Não é visto, não é tido com caráter fraudulento. É uma presunção relativa, isso é interessante. É uma presunção que a gente chama de iuris tantum. A presunção absoluta, ela se chama iuris et iuris. E essa não admite prova em sentido contrário. Mas não é disso que eu estou falando aqui, não. Eu estou falando de uma presunção relativa. Eu estou falando de uma presunção iuris tantum. A gente vai falar muito disso quando a gente estiver estudando a matéria provas, documentos, testemunhas, perícias, e a gente vai ver as presunções que existem. E sempre que eu falar para vocês que existe uma presunção relativa, na cabeça de vocês dispara dois gatilhos, um gatilho em latim, presunção relativa, dispara lá na cabeça de vocês, iure tantum. Consequência, admite prova em sentido contrário. A presunção que Joãozinho está agindo de boa fé para sustentar ele e a família dele é uma presunção relativa. Eu posso provar que ele está tendo lucro. Eu posso provar que ele está tendo mais do que o sustento, mais do que a sobrevivência. Porém, o ônus da prova, regra que vocês vão aprender no direito processual, uma das grandes regras que existe é que o ônus da prova pertence a quem alega. Se eu estou falando que o Joãozinho está vendendo muito mais do que o que ele precisa para se manter, para que ele tenha o seu sustento, muito bem. Agora eu vou ter que provar isso. Prova que ele está tendo excesso, prova que ele está tendo lucro, prova que aquilo ali não é só o sustento, a sobrevivência dele. O ônus da prova compete a quem alega e nem sempre isso é fácil. Encerrando agora de vez, falta um único artigo, 165. Interessantíssimo, tá, o resultado da ação pauliana. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Lê e fala para mim. Não entendi nada, mas agora vai entender, porque aqui é a pura lógica. Quando eu entro com a ação pauliana para anular um negócio fraudulento, anular esse negócio fraudulento não significa devolver o patrimônio a Joãozinho, devedor. Se eu devolvo o patrimônio para ele, ele vai dar um jeito de gastar de novo, ele vai dar um jeito de sumir com aquele patrimônio de novo. Eu não entrei com uma ação? Eu não derrubei um negócio jurídico fraudulento? Pois é, aquele bem, agora, o valor obtido, a vantagem resultante, como diz o artigo 165, ela vai ficar à disposição da justiça, ela fica à disposição do poder judiciário para que justamente o juiz da causa ele decida o que fazer com aquele bem, com aquele resultado. E, como diz aqui, se reverterá em proveito do acervo sobre quem tem de efetuar o concurso de credores. Tanto eu que entrei com a ação pauliana, ou outros credores que tenham até preferência sobre mim. Credores que tiveram dívidas vencidas antes, credores que não são quirografários, credores que são hipotecários, credores que são credores preferenciais, ainda tem isso, vocês vão estudar mais para frente. Então, importantíssimo, tá? Para não errar em prova. Nem minha, nem prova de OAB, nem prova de concurso. Quando a ação pauliana ela logra êxito, quando ela é julgada procedente, ganhei a ação, isso não significa que o dinheiro vai para mim. Mas de forma nenhuma significa que o dinheiro vai voltar. O patrimônio vai voltar para Joãozinho, devedor. Não. Ele vai ir para o acervo que será revertido, claro, mediante decisão judicial, em favor do concurso de credores, respeitados os credores preferenciais, respeitados os credores hipotecários, até chegar nos quirografários, que não têm garantias, e esses vão ser pagos em ordem cronológica de acordo com o vencimento de cada obrigação.
Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objetivo atribuir direitos preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Foi o que a gente falou sobre anular uma segunda hipoteca. Foi sobre anular um penhor sobre um bem que já está prometido, que já está comprometido em uma alienação fiduciária, por exemplo. Aquela questão do carro financiado. Então, se o carro está financiado, ele já é a garantia do banco, o camarada não pode pegar aquele carro e colocar o carro como uma outra garantia. Ele não pode fazer um penhor de um bem que já está em alienação fiduciária. Esse segundo penhor, ele é ineficaz. Então, nesse caso, a ação pauliana, ela não vai reverter o carro em favor do juízo, mas ela vai simplesmente derrubar a segunda garantia, ineficaz. Portanto, efeito da ação pauliana, desfazer o negócio jurídico, anulável ou ineficaz. Na lei, a gente vai ler a palavra anulável. Lá desde o artigo 158, ele vai falar poderá ser anulado. Então, poderá depende de provocação, depende do prejudicado correndo atrás. Tem tempo para ele fazer isso. Agora, embora a lei utilize a expressão anulável, e aí onde vocês vão ser cobrados numa prova aberta, numa prova discursiva, a melhor doutrina fala que vai além do anulável e esse ato, na verdade, ele é ineficaz, não produz os seus efeitos no mundo jurídico. Reverter o proveito ao concurso de credores, já expliquei. Final da ação pauliana, desfez o negócio, o patrimônio não volta para as mãos do devedor, não volta para as mãos do Joãozinho, mas também não quer dizer que vai ir para a mão do Cícero, que entrou com a ação. Ele vai ficar à disposição da justiça para que ela faça o pagamento ao concurso de credores. Se não tiver outros credores, maravilha. Então, reverte aí o proveito ao meu favor. Conseguiu recuperar o bem? Agora manda ele a leilão. E o que for apurado, paga o que está me devendo. Sobrou dinheiro? Devolve para Joãozinho, é dele. Tudo que a gente aprendeu resulta aqui nessa última lâmina dessa apresentação de slides. O patrimônio oferecido em garantia, aí é o parágrafo único que eu já expliquei. Quando a ação pauliana é só para derrubar uma segunda garantia, claro, o bem não fica à disposição da justiça, é simplesmente aplicado o parágrafo único do 164, simplesmente é ineficaz a garantia de um objeto que já está comprometido. E com isso, encerramos esse quarto e último bloco. Falamos aí razoavelmente bem sobre fraude contra credores, claro que não esgota o assunto. Continuo à disposição de vocês, como sempre, para dúvidas, via WhatsApp, via Instagram ou via a plataforma aí do Aprendiz. Uma boa semana aí para todo mundo. Para quem estiver vendo aí depois gravado, que eu vou futuramente disponibilizar esse vídeo aqui, visibilidade aberta ao público em geral, né? Seja bem-vindo também ao canal, se inscreve, deixa o seu like e todo esse merchan que a gente faz nas redes sociais, tá bom? Dá uma moral aí.